Já aqui à minha direita, eu anuncio o expositor, Dr. Raul Aidar. Bom, como eu disse, o Dr. Raul é nosso colega, advogado tributarista, jornalista, escritor e autor de obras, ex-conselheiro, ex-corregedor, ex-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina e palestrante aqui no nosso Departamento de Cultura e Eventos. Doutor Aidar, é um prazer dividir a mesa aqui com o senhor. Eu que não tenho tanto tempo como o senhor aqui de contribuição para essa casa, mas espero chegar até lá. O senhor tem uma vida de dedicação a essa casa, a gente sabe disso. E hoje é com felicidade que eu divido aqui a mesa com o senhor, para que o senhor divida um pouquinho do muito que o senhor sabe conosco, não é? Então, sem mais delongas, já passo a palavra para Vossa Excelência para a sua palestra. Eu gosto de falar mais perto das vítimas e falar de pé. Meus amigos, essa palestra tem e não tem a ver com esse livro recentemente publicado. Eu digo que tem e não tem por várias razões. Durante 10 anos, de 2004, de março de 2004 até 2014, até não me lembro exatamente a data, eu fiz uma série de palestras, um total de 50 e poucas, 58, salvo engano, palestras, na OAB de São Paulo, também algumas OABs de outros estados. Tive até o prazer de conhecer Porto Velho, né, fui lá em Porto Velho, e foram 58 palestras para 11 mil colegas, normalmente recém-formados, até mesmo estudantes, sobre o tema A Fórmula de Sucesso na Advocacia. Agora, recentemente, me convidaram e me deram esse mesmo tema para eu falar. Só que eu considero esse tema superado dentro da OAB. Esse tema, a Fórmula de Sucesso na Advocacia, eu pretendo, a partir de agora, fazê-lo em algumas faculdades. Por quê? Porque eu não posso, ele falou em negócio de tempo, eu não posso, na minha juventude, aos 72 anos, né, aceitar a ideia de que a advocacia seja uma profissão em decadência. Não existe nada em decadência em termos de uma profissão. Nenhuma profissão está em decadência em nenhum lugar do mundo. O que está em decadência são alguns países que, por uma razão ou por outra, a sua sociedade não foi feliz na escolha ou seus governantes não foram felizes naquilo que deveriam fazer e não conseguiram por essa ou aquela razão. Abro aqui um parênteses, é o seguinte, eu não sou filiado a nenhum partido político, não tem nada a ver com ideologia, mas a questão é muito simples. Nós estamos num momento histórico muito importante para o país, e eu acho que é um momento extremamente positivo, sob todos os aspectos. E esse livro, a Justiça Tributária, foi feito a pedido do pessoal do Conjur, que eu acredito que a maioria aqui conhece, o consultor jurídico, que é um site que eu tive a alegria de ajudar a fundar em 1997, junto com 2 colegas na época, que eram um que ainda está lá, que é o poderoso chefão lá, que é o Márcio Chaer, e o outro, que não está mais lá, que eu estou agora no lugar está um outro jornalista. Eu fui jornalista no passado, tal, e conheci essa fauna aí, né? E fui premiado com um grande prêmio, que a minha filha mais nova, tem 31 anos, também é jornalista. Mas vamos ao que interessa. Justiça, meus caros, é muito simples. Todos nós que somos advogados ou estudantes de direito, ou mesmo qualquer cidadão que já tenha se dado ao trabalho de pesquisar, sabe que justiça é apenas dar a cada um o que é seu. Assim, simples assim. Ora, se nós queremos justiça tributária, e o país vive falando nisso o tempo todo, e desde há muitos anos, todos os governos federais, que é na área federal que isso se faz, logo que tomam, que recebem o resultado da eleição,
também durante a campanha, nós vamos fazer a reforma tributária, nós vamos fazer a reforma tributária, e a maldita reforma tributária não sai. Sai algumas besteiras rotuladas de reforma tributária, muitas vezes piorando a situação e tornando o sistema mais injusto do que ele já era. O mais recente exemplo disso foi o veto que a nossa presidente deu a um dos itens dessa medida provisória que trata do problema do imposto de renda retido na fonte, sobre o trabalho assalariado, que já existe uma defasagem de 67%, se tivesse, ao longo dos últimos 10 anos, esse valor sido reajustado conforme a inflação dos respectivos períodos. E esse número, se vocês pesquisarem aonde quiserem, eles foram levantados por fontes insuspeitas, ao Sindicato Nacional dos Fiscais Federais, que fez esse levantamento e que é claro que eles também sofrem isso na pele, porque eles também sofrem, né? Talvez até sofrem mais do que algumas pessoas, porque eles não têm como deixar de declarar o salário, né? Eles são fiscais, né? Enfim, a justiça tributária vem sistematicamente sendo ignorada ao longo do tempo. E não é este governo, não. Isso vem desde sempre, desde que o Brasil foi descoberto, né, onde não havia nenhum sistema tributário, até agora, que tem uma coisa que se chama sistema tributário, mas que a gente sabe que não é um sistema, a não ser que a gente possa considerá-lo aquele sistema do banco, quando a gente chega em determinado horário, o sistema caiu, o sistema não funciona. Quer dizer, tudo é culpa do maldito sistema. Ora, o que nós precisamos, em síntese, para ter algo parecido com justiça tributária? Já que é dar a cada um o que é seu. Em primeiro lugar, uma carga tributária adequada à nossa realidade e adequada à nossa necessidade de crescimento econômico. Quem fizer uma pesquisa histórica e procurar os dados do próprio Ministério da Fazenda, vai verificar que em 1967, quando foi feita a última reforma tributária digna desse nome, que foi feita pela emenda constitucional número 18, de 1965, iniciada lá em 62, muita gente fala que é a reforma criada pelos militares. Não, ela foi aprovada na época dos militares, mas foi criada, começou a se pensar naquela reforma tributária em 62, salvo engano, no governo do João Goulart, tempo que era primeiro-ministro, Tancredo, qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque queria se implantar no Brasil um sistema tributário moderno, que adotaria as chamadas técnicas de não cumulatividade e técnicas de redistribuição de riqueza, de tal maneira que se adotasse o princípio, que até hoje nós não temos, de que aquele que ganha mais tem que pagar mais. Essa é a regra do jogo. A democracia funciona assim, né? O imposto, principalmente, vamos deixar de lado as taxas e as chamadas contribuições, mas os impostos propriamente ditos, eles não são instrumentos de arrecadação pura e simplesmente. Eles são, essencialmente, instrumentos de redistribuição de riqueza. Eu vou confessar uma coisa que eu sei que vai ser gravado, vai ser divulgado, e já escrevi também, não tem problema nenhum. Eu paguei ontem o IPTU da casa onde eu moro. Moro na Zona Leste, da Penha. É uma casa confortável, que eu tenho há bastante tempo e tal. Resumo da ópera. Eu paguei, pelo ano todo, R$ 536, né, de IPTU. Eu acho que é injusto eu pagar isso, porque o meu imóvel não foi corretamente avaliado pela prefeitura. Isso só tem duas hipóteses. Ou é uma ação deliberada da prefeitura de cometer injustiça e não ter nenhum critério adequado, ou então a prefeitura simplesmente, porque acha que todo mundo que mora na Zona Leste vota neste ou naquele partido, merece uma carga tributária menor.
Ou então, o que é mais provável, o pessoal chuta, né? O cara, sabe? É que nem eu estava discutindo quando eu vim agora para cá, é o seguinte, tudo bem, eu acho legal andar de bicicleta, andei muito de bicicleta quando eu era criança. Agora, é esquisito andar de bicicleta aqui na Praça da Sé. Eu fui atropelado, quase atropelado, por um ciclista maluco. Aí eu estava atravessando, meu ciclista surgiu do nada, né? Quer dizer, essas coisas que não tem nada a ver com justiça tributária, é que acabam gerando um clima que nos permite, que nos obriga, aliás, a ver a necessidade de surgirem coisas absurdas, como, por exemplo, a proposta de emenda constitucional número 19/10, do senador Cristóvão Buarque, que quer aumentar, só que foi retirada agora no fim do ano, que queria alterar o artigo 6º da Constituição Federal para colocar entre os direitos assegurados ao cidadão brasileiro o direito à felicidade. Não, tem a proposta. E, aliás, é que eu tenho um vício, né, que quando eu estava na faculdade, eu participei de uma turma de doidos lá que se envolveu um pouco com uma parte do movimento estudantil. Eu, naquela época, adquiri o vício que eu tenho até hoje, de uma vez por mês. Eu acho que você é um vício muito bom, né? Uma vez por mês, como cidadão, eu entro hoje. Naquele tempo era mais difícil, tinha publicado, procurado no Diário Oficial. Hoje não, hoje é fácil. Internet, vamos lá. Eu sempre procuro, por essa ordem, primeiro na Câmara Municipal, né? Depois na Assembleia Legislativa, procuro só no meu estado, é claro, e depois Senado Federal. Quais são os projetos que entraram, o que tem de novidade? Né? Para quê? Para exercer a minha antiga profissão de jornalista. Porque jornalista é o bicho do cão. Jornalista só quer ver o circo pegar fogo. Então, eu gosto de exercer, ainda sou jornalista, pago sindicato e tal. Então, o que eu faço? Por exemplo, foi o ano passado, um deputado, que aliás não conheço, deputado estadual aqui em São Paulo, apresentou um projeto criando um prêmio que seria destinado a quem delatasse casos de sonegação fiscal ocorridos ao nível do Estado. A Secretaria da Fazenda pega aquela delação do indivíduo, vai lá, verifica, multa o sonegador, e se o sonegador pagar, metade da multa vai para quem o tenha delatado. Muito bem. Agora tem um detalhe. Admitia o projeto de lei que se assegurava o sigilo ao delator. Quer dizer, é a instituição do dedudurismo patrocinado pelo governo do Estado. Primeiro que o Estado de São Paulo não tinha necessidade disso. A arrecadação do Estado não está caindo. O Estado já possui todos os mecanismos de que ele necessita para combater a sonegação. Não é? A começar pelo sistema informatizado. Eu fiz uma crítica severa, porém com a necessária educação, que um órgão como o Conjur exige, né? Porque não é notícias populares, aquele jornal que você torcia, caía sangue. Né? É um negócio, apesar de escrito por jornalistas e apesar de ter os operadores do direito como alvo do veículo, é um veículo que se pretende sério. Né? Então, a gente tem que ter uma certa calma, tem que ter uma certa política de decência. E, para minha surpresa, depois da publicação, que é segunda-feira que foi, 3 dias depois, o deputado, que é um deputado do PSDB, não sei o que, Macris, nem me lembro o nome dele, mas está lá. 3 dias depois, ele mandou um e-mail dizendo que nós tínhamos razão, que realmente ele foi estudar melhor, consultou a sua assessoria, e a assessoria reconheceu que estava errado. Então, ele comunicou que tinha retirado o projeto. Então, nós registramos logo em seguida o fato,
né, de que ele tinha também retirado, que tinha tirado o processo. Tinha o processo, né, tinha tirado o projeto. Agora, a questão, vamos voltar à questão da necessidade da reforma tributária. Se a gente quer justiça tributária, a gente precisa voltar em 67 e verificar duas coisas. Primeiro, qual era a carga tributária em 67? 20%, praticamente metade da carga tributária que nós temos hoje. Como se pagava imposto de renda na fonte em 1967? Era uma tabela, acredito que algumas pessoas aqui se lembram disso, era uma tabela que começava em 5%, tinha uma retenção de 5%, ia até 45%. Era uma tabela progressiva, que de tanto a tanto pagava 5, passava a pagar 10, depois pagava 15, e assim, de tal maneira que quem pagava mais realmente era aquele que ganhava mais. Com esse sistema que temos, ou se é que isso seja um sistema, isso o que está provocando? Primeiro, tirando dinheiro, já no salário, daquele que tem menos. Daquele que tem menos. O próprio sindicato, o Sindicato dos Servidores Públicos do Fisco, fez um levantamento que essa tabela de incidência hoje devia ser da ordem de 3.000 e poucos reais. Por que isso? Porque o princípio do imposto de renda, tanto no trabalho assalariado como na declaração de renda, né, o imposto, como regra geral, o princípio fundamental dele, isso aqui não vai cair não, né? O princípio dele é o seguinte: nós temos que pagar imposto, não tenho dúvida nenhuma. Devemos pagar, porque vivemos em sociedade e isso tem um custo, né? E esse custo somos nós que temos que arcar com ele. Até aí, beleza. Só que tem um detalhe. Eu só encontro a tal felicidade se eu cumprir todas as minhas obrigações, a ponto de não me preocupar com possíveis multas, né? E segundo, tem que me sobrar alguma coisa que me permita investir, fazer uma reserva, adquirir alguma coisa que aumente, que melhore o meu padrão de vida, ou que me viabilize comprar uma casa melhor, ou comprar uma casa qualquer, educar meus filhos, ou, enfim, ser feliz. Enquanto eu estiver num país em que eu pago imposto e chega no fim do mês, a única coisa que sobra é uma conta para pagar no banco, né, eu não sou feliz. É por isso que eu já vi, e lamentavelmente, pessoas que eu quero bem, meus amigos, que já começam a alimentar o falso sonho, né, quem estiver pensando nisso aqui vai ver que é falso mesmo, de querer ir embora do Brasil. Ah, eu vou para o Canadá. Eu acho o Canadá muito bonito, nunca estive lá, só vi por filme, tá? Muito legal. Mas eu estive em alguns países, poucos, aliás, eu verifiquei o seguinte, né? Que o brasileiro, por melhor que seja o país, eu estive num país que eles adoram brasileiros, né? Só que o país que meu pai, que já morreu, me perdoe, é uma grande porcaria, né? O Líbano. Não tem nada para fazer no Líbano, né? A única coisa bacana que eu fiz no Líbano, sabe o que foi? Foi tomar meia garrafa de Black Label no altar do templo de Baco. Naquele tempo eu ainda bebia, né? Hoje eu parei com isso. Ou seja, não existe aquela história que nós aprendemos no primário, não verás país como este, é verdadeira. Tanto é verdadeira que, se vocês acompanharem a imprensa em geral, não só jornal, não só televisão, mas imprensa, no sentido amplo do termo, tem, por exemplo, a revista Exame publica de 15 em 15 dias notícias nessa direção. A revista Isto é Dinheiro, quase que sai toda semana, também publica notícias nessa direção. Jornais não publicam, não sei porquê, eu acho que os jornais estão caminhando para a extinção,
Até já falei para minha filha, ela estava trabalhando na Folha, eu falei, só trata de se preparar. Né? Então, o que acontece é o seguinte, por que as grandes empresas internacionais ainda estão investindo no Brasil? Certamente porque esse país não é uma porcaria, porque eles não são burros. A BMW está inaugurando, se é que já não inaugurou, uma grande fábrica de automóveis em Santa Catarina. Né? Uma fábrica de automóveis chineses veio aqui e abriu, parece que em Jacareí. Né? A maior obra de mineração do mundo está sendo desenvolvida no Brasil. Tirando o minério de ferro de Minas Gerais, exportando pelo, não sei que porto que é, sei que é no estado do Rio de Janeiro, e vem através de um mineroduto, não sei se vocês viram essa reportagem, e quem está fazendo a exploração lá é uma firma, parece que é uma joint venture entre uma empresa inglesa e uma americana, que é a Anglo-American, né? E está dando uns problemas. Está dando uns problemas lá com as peças de manutenção das bombas, porque aquilo tem que ser bombeado e tal, e passaram por uma cidade do interior de Minas, e o idiota que planejou aquilo lá colocou os tubos muito próximos de uma determinada cidade, e a cidade cresceu ao longo de um ano, resolveram fazer umas casas, não sei como é a história, e já surgiram casas com rachadura. Eu conheço bem a história porque eu sou advogado da empresa que fornece as tais bombas. Não é? Espero que elas não explodam. Mas esse pessoal, né, por exemplo, tem um monte de empresa estrangeira querendo fazer coisa aqui. Eu vou para onde, gente? Eu que sou monoglota, eu só sei falar português, e o pouco de inglês que eu aprendi já serviu para 2 viagens que eu fiz, o pessoal me entendeu, mas eu acho que mais por interesse deles, no que eu ia gastar lá, evidentemente. Né? No Líbano eu me senti à vontade, porque lá o pessoal fala francês, e francês eu tenho uma certa facilidade, por causa do colégio, que eu estudava alucinadamente francês, por causa da professora que dava aula, tinha umas pernas belíssimas. Tal. Mas faz muito tempo isso, mas você vê que eu tenho boa memória. Então, o que nós precisamos nessa justiça tributária, primeiro, é uma revisão da carga tributária para que ela seja colocada dentro da realidade brasileira enquanto país emergente. Um país que pretenda se desenvolver não pode cobrar 40% do produto bruto de imposto, porque não vai sobrar nada, nem para as pessoas físicas e nem para as pessoas jurídicas. As empresas que estão investindo são aquelas empresas que conseguem lá fora juros a níveis internacionais. Elas não vão pedir dinheiro aqui dentro, a não ser uma ou outra que pega dinheiro no BNDES, de maneira que eu acredito que, inclusive, vai dar problema a curto prazo. Né? Ou seja, nós precisamos ter um país cujo interesse seja a felicidade do povo, mesmo sem aquela medida, que eu acho uma besteira, porque aquilo que está ali não precisava estar aquela emenda. O objetivo da Constituição de qualquer país é fazer a felicidade do seu povo. E, aliás, a Constituição brasileira tem uma norma que muitas pessoas não prestam atenção, se esquecem de ler, e que é o preâmbulo da Constituição. Eu vejo que, lamentavelmente, as pessoas que estudaram aquilo lá, teve uns que estudaram, foi apenas para dizer que devia se excluir do preâmbulo a palavra Deus, que está lá em nome de Deus. Então, tem uns espertinhos aí que acham que é chique, né? Está na moda falar que eu sou ateu. Um dia um cara falou, eu sou ateu, tá, você sabe? Eu falei assim, eu sei até onde eu te conheço que você é à toa. Né? Agora, ateu, isso não faz para mim a mínima diferença. Né? Isso você acredite ou não, isso não muda nada. Agora, a verdade é o seguinte, temos que estudar a Constituição e fazer algum tipo de pressão, e aí que vem essa mania, esse vício que eu falei, sobre quem? Sair com passeata na rua, o governo está se lixando para passeata. Né?
Quem quiser fazer uma passeata em Brasília, por exemplo, não precisa se dar ao trabalho sequer de ir para Brasília. Existem em Brasília, pelo menos eu conheço uma, parece que existem mais de uma, agências onde você encomenda a manifestação. Eles contratam lá, contratam trabalhadores avulsos que vêm lá, não sei de onde, né? E trazem de ônibus e o cara vai lá com as faixas, não tem a mínima ideia do que ele está fazendo ali. E tem um ou outro carro de som, que eles alugam também, onde vai lá um cidadão que, já mais articulado, fala alguma coisa ou lê, né? Ou seja, fabrica-se tudo. Então, quem quiser fazer uma manifestação, eu posso até depois dar o endereço lá, vou pedir para o Rodrigo, meu sobrinho, que é jornalista, trabalhou no Conjunto, hoje tem uma empresa de jornalismo em Brasília. Ele não é dessa agência, mas a agência funciona no mesmo prédio dele. Uma vez eu fui lá, tinha uma fila de gente estranha lá. Eu falei, Rodrigo, o que é isso aí? Ele disse, não, é a agência que está contratando pessoal, mas contratando operário, tá? Não, contratando manifestantes, tá? Eu achei genial, né? Ou seja, nós brasileiros somos extremamente criativos. Será que nós não podemos criar uma forma de mudar isso que não está bom? Tinha um deputado, né, que, aliás, foi reeleito, e por mais que queiram ridicularizá-lo, eu acho que não temos esse direito, porque os legisladores, as pessoas que são eleitas, elas não vieram de outro planeta, né? Elas são pessoas que nós elegemos lá. Quando eu digo nós, o povo. Né? E tem um deputado lá que até tem uma certa simpatia, eu tenho certas afinidades com ele. Comprei o CD dele, que eu acho engraçadíssimo, que é o deputado Tiririca, né? O Tiririca, ele usava uma expressão, pior que tá, não fica, né? Outro dia, eu usei, e algumas pessoas não gostaram, já pedi desculpa, eu usei uma expressão, cara, tem segunda-feira, vocês vão... Eu não escrevo o artigo que eu publico na segunda, para poder viabilizar a agenda, então eu escrevo na sexta, né? Escrever sexta-feira, no fim do dia, a gente está bem humorado, né? Na sexta-feira. Então, eu acabo, muitas vezes, destilando o meu fel na matéria, né? E aí, de vez em quando, o pessoal até fala assim, você pegou pesado, tal. Quem pegou pesado, esse governo safado, tal, né? Peguei pesado, coisa nenhuma, tal. Então, esse negócio de escrever sexta-feira realmente é complicado. Então, eu escrevi recentemente que nós precisamos tomar uma atitude. E que, embora já tenham dito que pior que está, não fica, e eu já tenha dito que nada está tão ruim que não possa piorar, e quero aqui lembrar que, na verdade, essa frase, infelizmente, não é minha, porque a pessoa que disse isso já morreu, não está aí para cobrar os direitos autorais, né? Era um cara muito mais inteligente, muito mais bem-humorado que eu. Era o Milor Fernandes. O Milor Fernandes fala, nada está tão ruim que não possa piorar. Mas o Milor estava enganado, e eu também estava enganado, segunda-feira, quando escrevi isso. Né? Pode piorar? Talvez possa, talvez não. Eu acho que isso depende, basicamente, da gente. Eu vou citar alguns exemplos que, aliás, eu publiquei nesse trabalho. Em 1982, o governador, salvo engano, era ainda o Maluf. Né? Se alguém tiver boa memória, melhor que a minha. Hein? Era o Marim, o Marim que o Maluf tinha saído. Era o Marim, mas não fazia muita diferença, né? Os dois começavam com MA. Mas em 82, eu tinha um amigo que era deputado estadual, que era uma excelente pessoa, era um dos
tinha sido presidente da Associação dos Diretores de Escolas Estaduais, Osírio Silveira, uma grande figura humana. E o Osírio ele tinha uma verdadeira alucinação com a questão tributária, embora não fosse da área dele. E, na época, havia uma sacanagem contra os servidores públicos na Constituição do Estado, dizendo que o prazo de validade do concurso era de 2 anos. E que, se não tivesse sido nomeado, o cara tinha que fazer outro concurso, que ele perdeu validade e tal. Então, eu ajudei o Osírio, aliás, a fazer um projeto de emenda constitucional para que o prazo passasse a ser 4 anos, para que aqueles fiscais que haviam feito o concurso de 79 fiscais estaduais não perdessem a sua possibilidade de nomeação. Algumas pessoas, na época, pediram, me criticaram, é porque você está querendo ser nomeado. Quem queria que eu fosse nomeado era minha mulher. Eu fiz o diabo do concurso, passei, fiquei lá 90 dias, e depois pedi demissão, que eu achei que não tinha vocação para aquilo. E não gosto, né? Eu descobri no Líbano que existem 2 tipos de libaneses, meu sangue é libanês. Aquele que não gosta de trabalhar, de empregar, que é onde eu me incluo, e outra categoria de descendentes libaneses, que são aqueles que não gostam de trabalhar. Né? Então, eu achei que não era a minha praia ali. Então, o que é que nós precisamos e podemos fazer? Primeiro, pressionar as nossas entidades de classe, as quais algumas já estão se movimentando nessa direção, de manter um diálogo cada vez mais próximo com quem? Com o Congresso Nacional, com quem decide, né? E com quem tem que pressionar o governo. Porque o Congresso Nacional, por piores que sejam alguns congressistas, eles sabem que essa mamata não vai durar. Né? Se continuar assim, não vai durar. Então, alguma coisa tem que ser feita. O que é que nós podemos fazer? Né? Pegar uma metralhadora, sair na rua, isso já tentaram fazer e não deu certo. Né? Eu nunca tentei, graças a Deus. Né? Então, isso não dá certo, não funciona. Né? E depois arriscar a vida, hoje em dia não é um bom negócio, nunca foi. E o que se pode fazer? Hoje, o Brasil está dominado, em primeiro lugar, se vocês prestarem atenção, pelos grandes grupos econômicos, aos quais vou dar nome e sobrenome. Bancos, em geral. Uma notícia que saiu no Exame, muita gente talvez não tenha visto, porque é uma revista que tem pouca divulgação, foi que no final de, não me lembro exatamente o dia, mas no final de dezembro agora, um dos últimos atos do então ministro da Fazenda, o Manteiga, foi fazer um reajuste das tarifas que os bancos cobram pela arrecadação de tributos federais. Então, para que vocês tenham uma ideia, o total geral de aumento do volume de tarifas foi de 135%. Isso gera um aumento de custo para o Tesouro Nacional este ano, que já está lá no Exame, uma empresa de consultoria avaliou isso, parece que é verdade, da ordem de aproximadamente 80, eu não sei, talvez tenha sido errado, eu acho um exagero, não sei se é 80 ou 30, de qualquer maneira. Acho que é 30 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, um DARF, aquele negocinho que você vai pagar um imposto na agência do banco. Você chega lá, paga um DARF, era 40 centavos que se cobrava, salvo engano. É um DARF ou uma outra guia qualquer, 40 centavos. De 40 passou para 1,33. Teve uma outra negócio que é mais complicado, que é negócio de fundo de garantia, que tem uns anexos e tal, que era, parece que 60 centavos, passou para 1,80 e não sei quanto, mais de 200%. Ou seja, aí a justificação que a própria matéria disse, que a FEBRABAN teve uma explicação muito boa, é que os bancos, as tarifas estavam há vários anos sem reajuste. Imagine se não tivesse, né? E os bancos... E agora, quanto ao juros, eles aumentam quanto eles quiserem, né? Porque só vai usar cheque especial quem não tiver alternativa e sabe que fera que está enfrentando.
Agora, ali já é uma outra história. Estão tirando dinheiro do povo. Né? O dinheiro que eles estão usando ali, eles poderiam para fazer outras coisas. Por exemplo, para melhorar os equipamentos da Polícia Rodoviária Federal. Eu fui atender um cliente hoje pela manhã em Taubaté, na volta entre Taubaté, logo depois de Taubaté, de lá para cá, né, entre Taubaté e São José dos Campos, uma carreta caiu lá, tombou na pista. Ficamos 2 horas e meia esperando. Sabe por quê? Porque nenhum posto rodoviário da Polícia Federal dentro da Dutra tem guincho. Não tinha guincho. Então, não sei como é que eles conseguiram. Não sei se foi na mão, porque eu não vi nenhum guincho do lado. Então, ficamos lá 2 horas, eu e um monte de outras pessoas. Né? Eu estava com o meu cliente, e o meu cliente queria sair para o acostamento, queria sair para outro lugar. Eu falei assim, olha, se fosse você, eu não fazia isso, tal, aí pode criar um... Mas tinha uns maluquinhos fazendo. Né? Mas, resumo da ópera, a Polícia Rodoviária Federal não tem isso. Quantas pessoas já morreram na BR-116, ali, naquelas curvas, que está há séculos parada, que é onde liga todas as importações do Cone Sul. Será que 80 milhões não ajudava, pelo menos, a meio metro ali de... Para com isso. Então, o que está falando? Isso tudo precisa esperar que a grande imprensa cuide disso, é ser esperançoso demais. Né? A grande imprensa vive de publicidade. Hoje, o maior anunciante do país é quem? Eu confesso a vocês que essa primeira palestra com esse objetivo, talvez algumas pessoas se saiam um pouco frustradas, imaginando que eu vá... Aquele livro, por exemplo, eu dei um relato sobre todas as coisas feitas em termos de defesa do contribuinte nos últimos 40 anos. Vai até de brinde ali 2 ou 3 modelos de defesa e tal. A partir de amanhã, ou sexta-feira, esse livro vai estar disponível nas livrarias da Saraiva, aliás, na livraria da CAASP. Já foi lançado há algum tempo, no fim do ano, no Conjur, já teve algumas vendas. Aqui houve um atraso, porque no fim do ano a CAASP, o pessoal aqui estava toda de férias, então teve esse problema aí. E acontece o seguinte, nós precisamos fazer alguma coisa para pressionar esse governo, através de tudo que a gente puder, para rever a carga tributária. E outra coisa, rever a nossa burocracia. Já andaram mexendo aqui, mexendo acolá, mas ainda tem muita coisa inútil. Hoje, não é razoável que em tempos de nota fiscal eletrônica, ainda tem que se fazer apuração de ICM. Né? Eu fiquei sabendo hoje, em Taubaté, na delegacia regional tributária, lá da Fazenda de Taubaté, que a Fazenda deve, nos próximos dias, anunciar isso, que vai acabar com a parte dessas obrigações acessórias. Né? Precisa reduzir. Por quê? Porque existem empresas, principalmente indústrias, que estão aí com departamentos fiscais com 15, 20 pessoas, né? Onerando desnecessariamente. Esse pessoal podia trabalhar na produção, podia fazer outra coisa da vida. Né? Nós precisamos dirigir os nossos esforços nessa direção. Eu ia falar no terceiro ponto, vou falar no terceiro ponto, que é triste falar nisso, que é pedir que tivéssemos uma, já não é nem questão de legislação, uma jurisprudência mais clara e mais estável. O ano passado eu fiz uma guerrilha, aquilo foi guerrilha mesmo, que um cliente meu, para o qual eu havia prestado um serviço muitos anos atrás, hoje ele está em Campo Limpo, Paulista, ele me telefonou, é uma pequena empresa, ele me telefonou, dizendo, doutor, eu fui descontar uma duplicata aqui no Bradesco, o Bradesco disse que eu tenho 4 execuções fiscais, né? Eu não estou devendo nada, não sei o que é e tal.
eu falei com a minha mulher, a minha mulher achou que eu devia ir lá no fórum, ver isso aí, tá, mas eu achei melhor ligar para o senhor. Eu falei assim, o senhor fez muito bem, porque se o senhor for no fórum e existiam as execuções, na melhor das hipóteses, vai ser citado. Né? E como a sua empresa já está parada há muito tempo, pode ser que a prescrição não tenha ocorrido ainda. Né? Há quem diga que eu não sou religioso, não é verdade. Eu sou muito religioso, a santa de minha devoção é a Nossa Senhora da Prescrição. É uma santa maravilhosa, até vou mandar fazer uma imagem. Né? Por favor, com isso não se brinca. Né? Mas, enfim. Aí eu fui pesquisar, né, pelo nome da empresa, aliás, pelo nome da pessoa física. Procurei na pessoa jurídica, está encerrada há muito tempo, não tinha nada. Aí fui procurar pela pessoa física e achei, realmente tinha 4. Acreditem, se quiserem, uma delas no valor de R$53 e qualquer coisa. Uma outra de 80 e pouco, uma já bem maior, de 100 e qualquer coisa, e a maior delas de R$200. Tudo. Diferenças relacionadas com IPVA. Carros antigos, o cara pagou a primeira e a segunda prestação, não pagou a terceira. E umas besteiras, tudo IPVA. Bom, por incrível que pareça, a juíza da comarca, numa daquelas, que nem era maior, de 100 e pouco, mandou, como eles tentaram localizá-lo no antigo endereço e não o encontraram, mandou citá-lo por edital. Isso é edital, no Diário Oficial do Executivo e tal. Então ele está citado. É um negócio ridículo. Aí eu escrevi um artigo falando sobre a obrigatoriedade do juiz de considerar o chamado princípio de... Como é que chama aquilo? Hein? Como é que chama aquele negócio pequeno? Não é princípio. Bagatela. Quem falou? Ah, eu esqueci. O princípio da bagatela é o seguinte, não se pode, e é norma de direito, o Código de Processo Civil foi alterado para dizer, no caso da prescrição, né, não da bagatela, que no caso da prescrição o juiz, está lá, o juiz reconhecerá a prescrição verificada. E tem alguns juízes das varas de execução fiscal que... Não, eu posso ou não. Espera aí. Você não sabe ler, meu caro. Lá não está escrito o juiz pode reconhecer a prescrição. Lá diz reconhecerá, ponto. Significa deve. Né? E eu peguei esse estudo da prescrição e também esse da bagatela e mandei distribuir para um pessoal da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, para uns amigos que podem encaminhar isso aí. Só faltou levar para o terreiro de Umbanda. O resto mandei levar em tudo quanto é lugar. E essa semana passada nós tivemos notícia, né, que por sinal foi até um conhecido meu que me ligou de Mairiporã, que a juíza de Mairiporã deu uma sentença belíssima baseada nisso. Não é recente, faz alguns meses, e nós publicamos, né? E ontem eu recebi um telefonema de um amigo meu de São Carlos, dizendo o seguinte, um advogado que eu fui lá fazer uma palestra, uns 4, 5 anos atrás, pô, doutor, o juiz aqui pegou a cópia, mandou o cartório aqui, está pegando tudo quanto é coisa aqui abaixo de R$500 e tudo para o arquivo. A juíza de Mairiporã foi até mais além. Ela não recebeu a inicial, ela considerou, não é inepta, como é que chama? Hoje eu estou ruim. Essa viagem de Taubaté não me fez bem. Ela reconheceu, ela indeferiu a inicial por falta de legitimidade, falta de interesse de agir. Né? Dizendo o seguinte, era um caso de R$300 e poucos. Ela falou assim, olha, custa mais caro mandar citar o cara, tomar qualquer providência do que cobrar. Se o cara
Se eu fizer isso, eu vou causar um prejuízo para o Estado. Né? O máximo que se pode fazer num negócio, se é para cobrar, né, eu acho que seria, de uma certa maneira, sacanagem, mas pode pegar aquele título, aquela CDA, e mandar protestar. Agora, aí eu penso, cá com os meus botões, será que nós não estamos tirando o poder do Poder Judiciário, que bem ou mal é um dos poderes da República, algum poder e transferindo para pessoas individuais, para círculos fechados, que são, ainda que sejam por concessão do Estado de delegação, para os cartórios? Eu li uma notícia semana passada, eu não tive tempo de conferir, não sei se é verdade, que há uma pretensão, um projeto aí do novo Código de Processo Civil, que pretendem criar o usucapião administrativo. Então, cidadão, usucapião de imóveis. Então, você tem as provas de que você está na posse de imóvel e tal. Então, tem lá um negócio, o pessoal publica no Diário Oficial, ninguém reclama, o cartório faz uma ata notarial, que equivale a uma escritura, e você averba no registro de imóveis. E você virou proprietário, com base no usucapião que não passou pelo judiciário. Tem? Então está mais divertido do que parece. Talvez isso explique o fato, eu vou contar o milagre, mas não posso contar o santo. Até porque o santo é meu amigo. Tem um emérito desembargador, cujo filho fez concurso para juiz e foi aprovado. E não tomou posse do cargo de juiz. Juiz substituto aqui em São Paulo. Aí eu fiquei surpreso, eu falei assim, por que eu sou amigo do desembargador? Mas já era amigo antes dele ser desembargador há muito tempo, hoje o nosso relacionamento é o mínimo possível. Aí eu falei para ele, mas por quê, né? Ele disse, não é que ele ganhou aquele concurso, não sei das quantas, do cartório, e nem é um cartório importante, nem é na capital. Então ele vai ser dono de cartório, ganha muito mais. Se for assim, considerando até a região que está muito se usa o capião, o cara vai ficar rico. Eu acho que eu vou voltar a alimentar essa amizade. Não vou fazer isso, não, porque eu acho que a amizade não é por aí. Agora, com isso tudo, o que a gente pode fazer enquanto isso não muda? Primeiro, é fazer o que a gente, advogado, está fazendo. Não aceitar atos ilícitos, a primeira questão. Né? Coisa que eu sempre preguei, desde sempre. O cara é advogado. Se ele se prestar ao triste papel de se tornar negociante de corrupção, ele deixou de ser advogado, passou a ser cúmplice de um crime. E é um crime no qual, no primeiro momento, é cúmplice e logo, logo, ele, tanto quanto o contribuinte, o cliente dele, ele se tornará refém. Eu já não estou falando nem numa questão de ética, que é óbvia. Eu estou falando uma coisa que vem antes da ética, né? É o caráter, quer dizer, o cara ou tem caráter ou não tem. Né? É que nem uma vez, no salão dos conselheiros, quando eu era conselheiro, veio um determinado desembargador falar sobre uma situação do Poder Judiciário, numa questão determinada, que a ordem estava cobrando o mau funcionamento do Judiciário. Aí ele teve assim, não, a gente ainda não consegue resolver, mas pelo menos a gente está fazendo, expressão do desembargador, já aposentado agora. Ele disse, pelo menos a gente está fazendo uma justiça meia boca. Ou é justiça ou não é? Por que história é essa de justiça meia boca, né? É conversa mole, enfim. É melhor ouvir besteira que ser surdo. Agora, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, é isso aí, não aceitar acordo. Quem faz acordo é meliante, né? E não aceitar esse tipo de coisa. Segundo, defender-se.
e defender-se usando todos os recursos legais à nossa disposição. Na área tributária, alguns tributaristas, principalmente aqueles que estão se iniciando na carreira, eu tenho ouvido muito falar, outro dia encontrei uma advogada recém-formada, tal, simpaticíssima. Ela disse, como é que eu faço para me tornar uma tributarista? Aí eu falei, por que você quer ser uma tributarista? Porque dizem que é o ramo de direito que melhor ganha dinheiro. Aí eu falei assim, olha, há uma lenda nessa direção, né? Mas é mais lenda do que a realidade. Ganha bem em qualquer ramo do direito quem trabalhar bem e ganha bem quem depois que ralou bastante. Você é advogado há quanto tempo? Faz 2 meses. Então, daqui 10 anos, você vai começar a tentar formar a sua clientela. Até lá, você vai sofrer que nem o cão. E outra coisa, não pense que isso é próprio ou exclusivo da nossa profissão. Eu tenho uma filha que é psicóloga, ela, quando saiu da faculdade, com excelente formação, foi indicada para um cargo, secretaria, com a psicóloga, tá? Secretaria da Administração Penitenciária. Ficou lá 1 ano e meio, e a coisa mais divertida que ela conseguiu lá foi um interno lá do Franco da Rocha, aquele negócio de jovens infratores, encostar um ferro lá no pescoço dela, querendo que ela saísse com ele para o meio da rua. Né? Aí que ela se for. Aí eu falei, bem que você é filha de um bom advogado. Porque ela levou o cara na conversa e fez ver a ele que aquilo era uma tentativa de suicídio dele. Ele falou, olha, você falta 3 meses para sair daqui. Se você ficar quietinho, bonzinho, daqui 6 meses você está na rua. Se você levar essa bobagem, você provavelmente não vai sair. Os homens estão lá fora esperando. E aí você vai ter outro pepino. Né? Sequestro, tentativa de morte e tal. Aí depois o coitado lá, que era um coitado, um drogado e tal, aí falou que ele tinha sido estuprado dentro lá pelos colegas e tal, e que não conseguia ser removido para uma outra ala mais segura e tal. Aí ela conseguiu lá com a diretoria, né? No dia seguinte o cara estava no outro lugar e depois de 1 mês ela contou essa história para mim. Eu falei assim, escuta, minha filha, eu todo mês você vindo aqui me encher minha paciência para eu ajudar você a pagar o seu cartão de crédito. Pô, larga daquela porcaria lá, vai fazer qualquer outra coisa. Né? E foi o que ela fez. Né? E isso tanto faz. Quer dizer, como é que um Estado pode, um Estado qualquer, e olha que é o Estado mais rico da Federação, levar a sério um negócio que contrata um funcionário para fazer um trabalho que se exige formação universitária. Até brinquei com ela. Eu falei assim, quer que eu resolva o teu problema? Para você ganhar uns 3 mil reais por mês, eu vou comprar um alvará de táxi. Você dirige muito bem. Né? Você dirige muito bem. Então, poxa, para com isso. Então, o Estado tem sido injusto com as pessoas que trabalham, tem sido desonesto com os contribuintes, e isso precisa mudar. Nessa questão de ser tributarista, que muita gente fala, é se preparar para trabalhar, para pastar 10 anos, formar uma clientela aos 20, se não formar, desista, vai procurar outra coisa que não é a sua praia. Né? Se quiserem fazer um concurso público, eu não tenho nada contra concurso público, é a maneira mais séria, eu acredito que a única séria, de se fazer mesmo o acesso. Eu sou tão radical que eu sou contra o 5º constitucional. Né? Já muita gente me xingou por causa disso, né? Mas eu sou São Paulino, já ouvi xingamentos mais desagradáveis. Então, o negócio é o seguinte, o concurso público tem uma série de vantagens. Eu só não acredito que essas vantagens, a longo prazo, permaneçam. A questão, por exemplo, da aposentadoria integral, da maneira como ela é feita hoje, se não resolver, se não mudar, ou melhor, se não for extinta por tempo de serviço, né, ficaria só por invalidez ou por idade, e essa idade, no mínimo 70 ou mesmo 75 anos,
Isso vai criar um buraco de tal maneira, e não é porque o Brasil está numa situação difícil, é porque não cabe no orçamento. Né? Essa história de todo mundo quer ser funcionário público, porque vai ter estabilidade, segurança, etc. e tal, isso só é bom para dono de cursinho, né? Que estão todos enriquecendo. Né? Nem os professores estão felizes, nem os professores de cursinho, que são explorados também. Né? A segunda indústria hoje, aliás, eu estava comentando com o meu cliente, nós passamos numa grande indústria em São José dos Campos, né, chamada Unip. Tem um prédio lá, só faltou ter uma chaminé. Né, na beira da rodovia, um prédio bonito e tal. Não tem nada contra a Unip, nem quem formou lá, o meu genro, formado na Unip, é um excelente advogado. Né. Gente boa ou ruim, forma-se em qualquer lugar. Né? Bons profissionais formam-se a si próprios com o conhecimento. Podem tomar nota que isso é profético. Com o conhecimento que adquirem numa outra universidade. Com o conhecimento que adquirem na universidade da vida. Essa que não dá para colar, não dá para subornar o bedel, né? Não dá para pedir, pelo amor de Deus, professor, deixa eu passar para o 4º ano, eu não sei nada de direito do trabalho, eu tenho uma filha, eu preciso pagar as contas. Aí o Otávio Bueno Magano olhou para mim, você não vai trabalhar nada de direito do trabalho? Eu disse, não, o senhor promete? Eu juro, solenemente. Então, é isso, a gente precisa, claro, estudar, levar a faculdade a sério, não precisa se tornar um nerd também. Né? E a faculdade, se não tiver aquelas pequenas distrações, eu acho que nem os professores aguentam. Né? Porque a faculdade, todas as faculdades, de todas as ciências, no Brasil, precisam ser revistas quanto ao seu conteúdo. Por exemplo, a faculdade de Direito não ter, ainda que seja opcional, uma cadeira de contabilidade, noções básicas de contabilidade, é de uma idiotice. Né? A senhora está rindo porque a senhora passou por isso, deve ter passado. Contador. Eu atrasei a minha faculdade de Direito 2 anos, porque eu trabalhava no departamento jurídico de uma grande empresa, lá de Figueiredo, na época, faz muito tempo, e estava no colégio, tinha terminado o clássico. Aí me meti a fazer vestibular de Direito. Fiz, fui lá, pô, tinha dinheiro para pagar, fiz na USP. Né? Fui aprovado, cheguei lá careca, aí o meu chefe, pô, tal, você vai mesmo se especializar em Direito Fiscal, que era a expressão que se usava na época? Eu disse, vou, estou afim. Então, tranca a matrícula, larga disso. Como assim? Vai estudar contabilidade. Você fez o curso clássico, então você não precisa ser contador para conhecer auditoria, esses grandes mistérios. Você precisa conhecer o feijão com arroz da contabilidade. O que é passivo fictício, o que é conta de compensação, resultado pendente, isso e mais aquilo. Isso no tempo do diário feito com gelatina. Certamente não é do seu tempo. É do seu tempo? Então, a senhora está, parabéns, a senhora está muito bem conservada. Porque ficha tríplice. Então, olha, vamos fazer o seguinte, me dá 2 minutos, eu já estou encerrando, aí nós vamos ter tempo suficiente, porque já são 8h10, já estou falando aqui há 1 hora, e eu tenho um dispositivo que me avisa quando eu devo parar de falar. É o meu joelho esquerdo. Quando ele começa a doer, eu preciso parar de falar. E eu acho que mais importante do que a suposta palestra, que eu estou falando aqui, que é mais um bate-papo, é exatamente o que vem depois. Né? Essa troca de ideia, essa troca de experiência, que eu não vim aqui para ensinar muita coisa. Tem muita gente ensinando muita coisa e muita gente aprendendo. Isso é ótimo. Mas o mais importante é a gente trocar experiências, e não só experiências entre aquele que se julga mais esperto, é que nem teve um rapaz, não me lembro, foi você, que estou de costa para ele,
ele falou qualquer coisa que eu não me lembro bem, que ele falou assim, não, porque o doutor Aidar, não sei o que lá, porque eu estou aqui, eu não sei. Ele só falou umas coisas a meu respeito, porque eu sou mais velho que ele. Só isso. Você tem quantos anos? 37. Eu tenho 36 em cada perna. Né? 72. Então, o negócio é o seguinte, mas fique tranquilo, juventude não é uma doença sem cura. Isso, com o tempo passa. E algumas vezes fica melhor com o tempo. Né? Algumas vezes fica melhor. Então, concluindo, eu quero dizer o seguinte, nós precisamos lutar pela justiça tributária de todas as formas possíveis e imagináveis, pressionando todas as pessoas e principalmente as instituições às quais a gente tenha acesso. Eu, por causa desse meu vício de encher a paciência de legisladores, eu ganhei alguns amigos muito bons no Senado, tem um no Senado, que é meu amigo, e tem um na Câmara Federal, com o qual não é meu amigo, mas dois. Eu me relaciono muito bem com eles. Um deles, aliás, nem conheço pessoalmente, relacionamento só por via e-mail e tal. Tinha um vereador aqui, agora ele resolveu dar um outro rumo na vida dele, enfim. E quem tiver algum relacionamento... na última eleição, eu votei num deputado estadual que me parecia a pessoa correta, mas, infelizmente, ele não foi eleito. Eu acho que era uma renovação, né? Um garoto de 27 anos, que eu conheço desde que nasceu, que é o filho do Luiz do Durso, né? E que é um cara inteligente, um cara bacana, mas, enfim, não deu certo, estava num partido errado, na hora errada, enfim. Se todas as pessoas que fossem candidatos ganhassem a eleição, ia ser muito complicada a nossa democracia, já é complicada da forma como é. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, se conscientizar de que quem escolhe os nossos legisladores somos nós. Parar com esse negócio de votar de maneira folclórica. Quem gostar de folclore, né, não vamos entrar nem dar exemplos, porque alguns se aproximam da pornografia, né, quem gostar de coisas folclóricas, que se fantasie de Bumba Meu Boi, né, e vá lá para a farra do boi, para o raio que o parta, mas que não use aquilo para votar. Eu não vou votar numa deputada, numa candidata a vereadora, porque ela é bonitona, ou porque qualquer outra coisa. Eu vou votar se eu achar que ela possa me representar. Né? Eu votei no primeiro turno, votei no Aécio, que me parecia que era a melhor alternativa naquele momento. No segundo turno, eu achei que a melhor alternativa era eu ficar em casa, né? Porque eu estava tentando terminar um livro, aliás, tentando começar no livro que vai sair ainda este ano, no final do ano, se der tudo certo. Porque eu estou tentando, né, que ninguém nos ouça, e se alguém nos ouvir, que não leve a sério, por favor, eu pretendo diminuir cada vez mais a minha atividade. Estou deixando isso para o meu genro, minha filha também é advogada. Eu vou ficar só em fazer coisas mais divertidas, apesar que a advocacia também é divertida. Escrever, falar mal dos outros no Conjur, né, que é o meu esporte predileto, tal. Viajar um pouco. Né. Agora está mais fácil de viajar, agora não, que o dólar aumentou muito. Mas, enfim, eu queria, encerrando aqui, dizer para vocês mais uma vez o seguinte, a partir de, não sei se vai dar tempo amanhã, porque o pessoal parece que vai entregar amanhã, mais provável, sexta ou segunda-feira, o livro já estará aí na CASP. Nas livrarias parece que custa 45, aqui vai custar um pouco mais barato, que a CASP dá um desconto, eu não sei de quanto é que é, mas pelo menos uns 10, 15% de desconto deve ter. Como o pessoal da CASP aqui me sugeriu, eu trouxe, está aqui com aquela moça lá atrás, 10 exemplares apenas, que quem tiver desesperadamente querendo um autógrafo do autor, né, eu estarei aqui para autografar. Então, lá são só 10 exemplares. Vão pagar o custo da CASP, aí, que eu não sei quanto é que é, 40. Se pagar R$40, está pago, é com aquela moça lá. Se precisarem nota, depois ela arranja. São só 10. Se alguém tiver, porque
eu tenho um amigo meu que ele parece que ele acha que vai morrer todo dia. Por tudo que eu falo para ele, você precisa fazer isso. Ah, eu vou fazer agora. Eu nunca vi um cara tão ansioso. Eu falei, calma, rapaz. Tem uma regra seguinte, não faça hoje o que você pode deixar para amanhã. Tá? Afinal de contas, senão você não tem futuro. Tá? É assim que a gente consegue chegar aos 72 anos, achando que a vida ainda é muito engraçada. E eu acho que é. Meus queridos amigos, muito obrigado. Eu fiquei extremamente surpreso, pensei que vinha umas 50 pessoas, 60, agora diz que tem mais de 100, 150, sei lá. Até não pensei que eles iam submeter o pessoal lá de cima ao desconforto de ficar longe da gente. Né? Não tem auditório maior do que esse? Não. Tá ruim, hein? Nem lá na outra sede? Tá. É que o meu... Eu ainda sou do baixo clero, mas eu chego lá, Então, gente, eu quero agradecer a todos e dizer o seguinte, que daqui a alguns meses, não sei, talvez eu repita essa palestra aqui. Por acaso, já que a senhora é contadora, essa palavra amanhã vai ser feita, essa palestra lá no CRC. Só que lá com um enfoque um pouco diferente. Lá mais focado para os contadores, porque nós, advogados, quando vamos fazer defesas, esquecemos dos instrumentos que os contadores podem nos fornecer. Né? Como, por exemplo, um instrumento maravilhoso chamado perícia contábil extrajudicial. Isso é supimpa. Então, eu não vou dizer que a senhora é a cara, porque não fica bem, né? Então a senhora sabe das coisas. A senhora, pelo jeito, é fera, né? Então, olha, então, meus amigos, por enquanto estamos considerados, pode desligar a máquina infernal que está filmando. Daqui para frente nós vamos conversar da maneira